Oi, gente. Bom dia a todos. Vamos começar nossa aula de português. E hoje a gente vai falar de um tipo de texto chamado entrevistas. E as entrevistas, elas estão presentes no nosso dia a dia, a gente vê direto nos jornais, né? Esse tipo de texto ele é muito conhecido. E o que é a entrevista, né? Ela é uma conversa combinada entre duas pessoas, ou seja, a pessoa pede a outra para fazer uma entrevista sobre determinado assunto, tá? Então, o entrevistador faz perguntas ao entrevistado, né, para receber informações, opiniões, depoimentos, entre outras coisas. Vai depender do assunto da entrevista. E ela pode ser transmitida pela televisão, né, que é a forma que a gente mais vê, pelo rádio e pela internet, né, ou publicada em jornais, sites e revistas. Muito bem, a gente então vai ler essa entrevista, que ela foi publicada numa revista com Ziraldo, entrevista com Ziraldo. Ziraldo, gente, é o criador do Menino Maluquinho e de outros. Muito bem, nessa entrevista a gente observa que tem o título, né? Primeiro tem o título, a entrevista com Ziraldo. Esse é o título da entrevista. E aqui a gente tem uma pequena introdução de quem é o Ziraldo. Tá? Isso aqui é escrito pelo entrevistador. Olha só. Ziraldo, 83 anos, jornalista, cartunista e escritor de livros para crianças, criador do Menino Maluquinho. Relembra como surgiu sua paixão pela literatura e conta passagens vividas como adulto que já foram seus leitores quando criança. Certo, então essa entrevista ela vai se tratar, né, dessas paixões como foi que surgiu essa paixão pela literatura infantil, e ele vai contar também passagens que ele já viveu na vida adulta, com os leitores, né, os leitores que curtem o tipo de texto que ele publica. Olha só, na entrevista tem perguntas, né, e as respostas, que o entrevistador faz a pergunta e o entrevistado vai responder. Olha só, aqui ó, a pergunta tá de preto e a resposta tá da cor tá cinza. Aí ele põe aqui ó, crescer, 2 pontos. Aí faz a pergunta: como foi sua relação com o desenho, a leitura e a escrita durante a infância? Aí o Ziraldo vai responder. Ó, Ziraldo, aqui que significa que é a resposta dele. Desde pequeno, sempre tive uma relação muito forte com o desenho. Em minhas lembranças mais antigas, eu me vejo sempre desenhando. E ainda criança imaginava que na vida adulta iria desenhar, pintar, trabalhar com algo nessa linha. Essa é a resposta dele. Quando é a pergunta, esse nome crescer, ele se refere ao nome da revista, né? Ou seja, a revista que está perguntando isso aqui. Muito bem. Ele continua aqui a resposta dele. À medida que fui crescendo, conheci as histórias em quadrinhos e me apaixonei pelo gênero. Isso fez com que meu desenho passasse a ser narrativo, revelando-se em quadrinhos, charges e cartoons. Essas linhagens sempre me encantaram. Pronto. Aí agora outra pergunta vai começar. De novo o nome da revista. Como foi o ingresso na literatura infantil? Aí agora o Ziraldo responde. Conforme fui trabalhando em meus cartoons e charges, comecei a gostar muito de escrever, um gosto que não aparecia com tanto destaque na minha infância. Fiz histórias em quadrinhos e criei a revista em quadrinhos Turma do Pererê. Tá aqui, ó, a Turma do Pererê nesse desenho aqui, ó. Viu? Com essas experiências, percebi que poderia usar essa capacidade de escrever e de desenhar para fazer livros para crianças. Foi em 1969, então, que escrevi Flicts, meu primeiro livro para crianças. Certo, aí mais a última pergunta da entrevista. Como você enxerga o reencontro de muitos adultos com a criança que já foram por meio de sua obra?
Aí o Ziraldo responde: isso é fantástico. Já vi realmente muita gente interessante que quando encontra o autor do livro da infância se emociona, se comove. Percebo que quando um autor conquista uma geração, ele vive eternamente no coração dessas pessoas. É impressionante. A pessoa te abraça, fica tocada com o encontro. Nesse ano, inclusive, estive diante do primeiro avô que leu O Menino Maluquinho e veio falar comigo acompanhado do neto. Ele trazia o livro de sua infância para eu autografar para o neto. É maravilhoso participar dessas histórias. Pronto. Essa foi a entrevista que a revista Crescer fez com o Ziraldo, o autor do Menino Maluquinho. Aí, como eu havia comentado ali no início, a entrevista ela tem as partes, né, que é o título, que no caso aqui o título é esse aqui, ó, Entrevista com Ziraldo. A introdução, que apresenta o assunto, né, e as características do entrevistado, que é isso aqui, que é a introdução. Vou pôr aqui o i de introdução. E aí vem as perguntas, tá aqui, as perguntas e as respostas, tá? R de resposta. É essa as partes de uma entrevista. Então, sobre o gênero de entrevista, a gente vai responder algumas perguntas que se trata da entrevista do Ziraldo. Olha aqui, qual é o assunto principal da entrevista? Vocês vão marcar uma dessas alternativas, tá? A segunda, Ziraldo sempre desenhou desde sua infância. O que o fez começar a escrever? Vocês têm que prestar atenção nas respostas que ele deu. Circule no texto a introdução da entrevista, né? Que tipo de informações a introdução traz? Vocês vão marcar uma dessas aqui, dessas alternativas. E para que serve a introdução na entrevista? Vocês vão marcar também uma dessas duas alternativas. E pronto, gente. Esse é o gênero entrevista, que é mais um dos gêneros de texto, né? Um tipo de texto diferenciado. É isso, vou esperar as respostas e beijos.